pessoal do IME, bom falar com vocês, muita saudade, muito tempo sem a gente se ver, sem a gente poder partilhar das nossas aulas de filosofia. É um momento difícil que todos nós estamos experimentando, mas é um momento necessário, é importante para a saúde de todas as pessoas que compõem a população brasileira, que a gente não cause um colapso no sistema de saúde, e por isso é importante que todo mundo fique em casa, né? Diante disso, nós estamos tentando criar algumas estratégias para minimizar os danos, porque a gente sabe da importância da aula presencial, nada substitui a aula em que a gente pode estar frente a frente conversando, discutindo, debatendo, estudando um tema, mas temos que criar algum tipo de mecanismo, de ferramenta que possa ser utilizado para a gente poder tentar, de algum modo, minimizar o prejuízo que a gente está tendo, né? Por isso, hoje eu estou gravando para vocês uma videoaula de filosofia. Essa videoaula, ela não é de um assunto que compõe o conteúdo programático de filosofia. Negócio difícil, né, que eu falei, mas é simples. Não é uma aula que você está no conteúdo de filosofia para o ciclo 5, fase 2, o equivalente ao 9º ano na rede municipal de ensino de Ilhéus. Essa aula de hoje é uma aula temática, ela pode servir para qualquer série, do 6º ano ao 9º, ou até no ensino médio do 1º ou 3º. É uma aula bem geral, bem simples, bem rápida, mas que pelo menos minimiza o fato da gente não estar há tanto tempo, né, sem ter oportunidade de estar estudando filosofia, ok? Muito bem, pessoal. A aula de hoje, ela tem um objeto de estudo, tem uma parada ali que ela vai estudar. Então, se liga nisso aqui, tá? Se liga mesmo. O que é que a aula de filosofia vai estudar hoje? A aula de filosofia hoje vai estudar os 5 grandes discursos da humanidade. A humanidade inventou 5 discursos. Ela professa esses 5 discursos. Esses discursos tratam do mundo, explicam sobre o mundo, e nós vamos estudá-los, tentar entender cada um, como eles se constituíram, o que é a verdade em cada um, qual é o fundamento de cada um, quais são as características e também quais são os pontos fracos, né? Os pontos mais debilitados de cada discurso. Beleza? Então, se liga aí. Então, agora que você já sabe qual é o objeto de estudo dessa aula, é importante agora que você, a nível de introdução, ou seja, eu vou fazer uma introdução agora. E para eu fazer a introdução para essa aula, essa introdução se divide em 3 partes. Então, primeira parte da introdução, eu vou falar sobre as necessidades do ser humano. Segunda parte da introdução, eu vou explicar o conceito de existência. Terceira parte da introdução, eu vou explicar o conceito de discurso. Então, as necessidades do ser humano, o conceito de existência e o conceito de discurso. Quando nós temos essas 3 coisas, temos a introdução da aula de hoje. Beleza? Lembrando que a aula de hoje está tratando dos 5 grandes discursos da humanidade. Pois bem, vamos para a primeira parte da introdução, as necessidades do ser humano. O ser humano é um bicho carente, é um troço cheio de necessidade, ele precisa de um monte de coisas. E essas necessidades do ser humano você pode dividir em 2 partes. As necessidades que são físicas, biológicas, diretamente ligadas ao corpo, e necessidades que não são físicas, que nós podemos dizer que são necessidades psicológicas, da mente, do intelecto humano. As necessidades físicas, que são as biológicas, fácil de você lembrar. Comer, beber, dormir, descansar. São exemplos, tem muitas outras. Agora, existem também necessidades que não são diretamente ligadas ao corpo. Elas até têm a ver com o nosso corpo, mas parece que tem algo mais. São necessidades da nossa mente, da nossa psique, como diriam os gregos antigos, ou seja, da nossa alma. Você pode chamar isso de alma, psique, intelecto, mente, subjetividade,
o nome que você quiser dar, mas daquilo que não é ligado diretamente ao corpo. Por exemplo, a necessidade de beleza. Todos nós temos a necessidade da beleza. A gente suporta o mundo com todas as adversidades, todos os problemas que o mundo traz, sabe? O 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha, a política medonha que esse país tem, os problemas sociais, o chifre que você levou da sua namorada. Você suporta essas coisas porque o mundo tem alguma beleza. Sem a beleza você não suportaria esse negócio. E quando eu falo beleza, não é só beleza física, tem beleza nos atos, nas palavras, nas obras de arte. Beleza tem em todo lugar. E é a beleza que faz você suportar as dificuldades do mundo. Eu não vou me alongar muito nessa necessidade, porque esse é um tema que eu vou tratar na aula para o ciclo 5, fase 1, que é o equivalente ao 8º ano na rede municipal de educação de Ilhéus. Uma videoaula que eu vou deixar para o pessoal do ciclo 5, fase 1, ok? Então não vou me alongar. Para vocês, do ciclo 5, fase 2, o equivalente ao 9º ano, eu vou tratar de uma outra necessidade psicológica, a necessidade da comunicação. A gente precisa se comunicar. O tempo todo a gente está precisando se comunicar. E a gente se comunica constantemente. Não só de maneira verbal, seja na oralidade ou na escrita, mas a gente se comunica com gestos, a gente se comunica com a roupa que a gente veste, a gente se comunica com expressões faciais. O tempo todo a gente está tentando comunicar algo. Até mesmo uma pessoa que diz assim, eu vou ser um eremita, um cara que vou me entocar numa caverna, vou ficar lá no meio do nada, não quero meia com ninguém, tô de fora. Esse cara, ao fazer esse gesto, ele está comunicando algo para a humanidade. Então, comunicação é uma necessidade, a gente precisa disso. E é engraçado, né? Imagina quando a gente quer comunicar coisas ruins, por exemplo. Você está mal, né? Você chegou em casa ontem à noite, recebeu uma mensagem do WhatsApp da sua namorada dizendo que para você não ir na casa dela, que ela estava doente, podia ser Covid-19. Tu achou aquele negócio estranho e resolveu ir lá porque tu ama tua namorada, foi lá. Chegou lá, tua namorada estava abraçada com 2 negões. Tu disse, caramba, que gaia bem dada essa que a minha namorada me deu. E tu fica mal, tu fica triste, choroso, vai ouvir música sertaneja, sei lá o que é que tu vai fazer da vida. E você encontra comigo na rua, e você quer me contar aquele negócio. E aí tu me conta aquele negócio e fala. E quando tu sai dali, é como se tu tivesse um alívio, tivesse despejado tudo aquele peso e se livrado. E sabe por que que eu ou qualquer outra pessoa escuta? Porque quando tu der as costas, eu vou dizer assim, nossa, ainda bem que eu não estou tão mal quanto ele. Que bom que é ele que está ferrado e não eu. Então assim, dá um alívio para quem fala e dá uma alegria de não estar tão mal para quem escuta. Comunicação é uma necessidade, ok? Olha a gente se comunicando aqui na internet. Mas, então, primeira parte da introdução. O homem, o ser humano, tem necessidades físicas e mentais. Entre as necessidades mentais, comunicação. É por aí que a gente começa a entender por que a humanidade criou os 5 grandes discursos. Porque ela precisava comunicar. Era necessário se comunicar sobre alguma coisa, ok? Esses 5 grandes discursos são discursos existenciais, ou seja, que tratam da existência. Por isso a gente entra na segunda parte da nossa introdução, que é tentar entender, bom, mas que droga é essa existência? O que a gente está pensando quando a gente fala a palavra existência? Existência é o conjunto das coisas que estão no mundo, tudo que está aí pelo mundo, e que o homem, que o ser humano, atribui, dá, oferece um significado. Então não é só estar no mundo, é necessário que esteja no mundo e que o ser humano dê um significado para aquilo que está no mundo, ok? Seguinte exemplo, imagina que no meio da floresta amazônica, lá no subsolo, a 300 metros de profundidade, existe um mineral, uma pedra qualquer, e essa pedra ela tem uma propriedade radioativa. E essa propriedade radioativa dessa pedra é medicinal. Ela é capaz de curar qualquer tipo de câncer. Mesmo que essa pedra esteja lá,
Se nenhum homem foi lá para fazer um discurso, para falar algo sobre essa pedra não existe. Ela só existe se ela estiver no mundo e o homem fizer um discurso para lhe dar um significado. Então, para que as coisas existam, é necessário dois aspectos. Primeiro, estar no mundo. Segundo, o ser humano atribuir um significado através de um discurso. Ok? Matamos a segunda parte da nossa introdução. Entendemos o que é existência. Vamos agora para a terceira e última parte da nossa introdução. O que é um discurso? Um discurso é quando o ser humano raciocina para atribuir um significado, para dar um significado para alguma coisa que está no mundo. E é o momento que ele faz esse discurso, essa ação de discursar, de dar um significado para a coisa que está no mundo, faz com que essa coisa que está no mundo passe a existir. Então a coisa começa a existir a partir do momento que ela está no mundo e o homem lhe dá um discurso, lhe dá um significado, atribui um sentido. Então perceba que existência e discurso são complementares. Existência, aquilo que está no mundo e que só existe porque além de estar no mundo, o homem deu um significado com o discurso. O discurso é a ação do homem dar significado para essa coisa que está no mundo e, a partir daí, fazer com que essa coisa entre para a existência, passe a existir. Ok? Então, até agora, uma revisãozinha do que a gente fez na aula até agora. O nosso objeto de estudo, os 5 grandes discursos da humanidade. A nossa introdução, 3 partes. Primeiro, as necessidades do homem. Sabemos que tem necessidades físicas, mas nos interessa aqui a necessidade psicológica. A necessidade psicológica que nos interessa nesse caso, entre tantas que o ser humano tem, é a comunicação. O ser humano precisa se comunicar. Por isso ele criou os 5 grandes discursos da humanidade. Se esses discursos eles são existenciais, temos que saber o que é existência. Existência, as coisas que estão no mundo e que passam a existir a partir do momento em que o homem faz um discurso lhe dando significado. Terceira parte da introdução, e o que é o discurso? É a ação do homem dar significado racional às coisas que estão no mundo, fazendo com que essas coisas que estão no mundo entrem na existência. E assim, existência e discurso se complementam. Ficou claro para todo mundo? Pois bem, essa aí, até agora, né, essa etapa que nós vencemos. O objeto de estudo e a introdução dividida em 3 partes. Feito isso, a gente pode agora ir para os 5 grandes discursos da humanidade. Esses discursos são discursos históricos. Eles foram construídos na história da humanidade. No decorrer da sua história, o ser humano foi atribuindo significados ao mundo, vários significados ao mundo, e esse significado fez com que as coisas passassem a existir, porque as coisas só existem para o homem. Por exemplo, a cidade de Ilhéus existe para nós seres humanos. Ela não existe para um cachorro. O cachorro não tem consciência que a cidade existe. Mesmo ele estando na cidade de Ilhéus. Ele não sabe o que é a cidade de Ilhéus. Outro exemplo, a morte. A morte só existe para o ser humano. O cachorro também vai morrer, mas ele não sabe o que é a morte, ele não dá significado a isso, ele não pensa sobre essas coisas. Então, a morte não existe para ele. A morte existe para a gente, que dá significado a essas coisas. Então, as coisas que existem para o homem, porque ele deu significado a elas, foi algo que foi feito na história. Nós vamos agora pensar, tirar da história esses 5 grandes discursos para a gente poder pensar filosoficamente sobre eles, tá? Ok. Os discursos, como eu falei, são 5. Vou começar pelo primeiro, que é o mais simples de todos, que é o senso comum. Senso comum. Senso tem a ver com sensibilidade. Mas não é sensibilidade do tipo assim, rapaz, encontrei meu namorado beijando a minha melhor amiga. Nossa, eu fiquei mal, tô chorosa, olha como eu estou sensível, a minha sensibilidade está afetada. Não, isso aí é um chifre terrível, mas não é sensibilidade no sentido que a gente está trabalhando. Sensibilidade é dizer assim, você tem 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, e você percebe o mundo pela sensibilidade desses sentidos, porque você vê, porque você escuta, cheira, sente o gosto, toca, e as coisas tocam em você, você é capaz de perceber o mundo, tá? Então, senso nesse sentido. E é comum, a palavra comum vem da expressão como se fosse um. Comum, como se fosse um. É
é querer dizer que existe uma lei geral que iguala todos os seres humanos, que todos os seres humanos, pela sua sensibilidade sensorial, pelos seus 5 sentidos, é como se todo mundo percebesse as coisas do mesmo jeito, como se o modo de perceber fosse um só. Tá? O senso comum, ele é um discurso muito útil na vida. Ele é muito prático, ele serve bastante. Coisa do tipo que resolve os problemas do dia a dia. Mas ele é pouco aprofundado, não tem grandes estudos, e ele vai se fundamentar nas tradições. Quer dizer isso? Vai ser verdadeiro aquilo que for tradicional, aquilo que é hábito, que é costume, que é moral. Deixa eu dar um exemplo de senso comum para deixar isso mais claro. Alguém me diz assim, olha, não chupe manga e depois beba leite porque faz mal. Ora, pode ter feito mal a alguém na vida, mas isso não quer dizer que vai fazer a todos. Mas a tradição diz que sim, todo e qualquer ser humano, todo e qualquer organismo humano vai passar mal, vai ter dor de barriga, né? Vai sentar no trono, vai passar o dia todo lá, com dor de cabeça, vai ter febre, vai embarcar dessa para uma pior, porque a melhor é a vida, enfim. Se chupar manga e beber leite. Então percebam que isso é uma tradição, é um hábito. Algo do tipo, não coma bolo quente que dá dor de barriga. Mas, mesmo sendo pouco aprofundado, ele é muito útil, o senso comum. Você desce do ônibus, tinha chovido, uma poça d'água, você olha para a poça e diz, olha, eu já pulei poças desse tamanho, já vi pessoas também pulando, basta eu recuar um pouquinho, correr e pular. E aí você faz isso, recua, pula, vai embora. Você não precisa, cara, pegar uma trena, medir a poça, pegar uma calculadora, deixa eu calcular a minha velocidade, meu impulso, para ver se eu consigo pular a poça. Senso comum. Não precisa. Tá? É muito útil. Você está se abrigando de uma chuva e está resfriado. Chega alguém e diz, olha, a chuva está fria. Você olha, a chuva fria deve fazer mal ao resfriado. Mas fria quanto faz mal ao resfriado? Você não pega um termômetro e vai lá medir a chuva para saber se naquela temperatura ela faz ou não mal ao resfriado. Não, você não faz um estudo sobre o negócio. Você simplesmente, por tradições, olha, a chuva fria faz mal ao resfriado, vou segurar a minha onda, vou ficar de boa aqui até a chuva passar. Beleza? Senso comum. Muito útil, muito prático no dia a dia, mas é pouco aprofundado. A verdade se fundamenta na tradição, é verdadeiro aquilo que é tradicional, que já é hábito, que já é costume. Beleza? Vamos para o segundo discurso. O segundo discurso existencial que a humanidade desenvolveu em sua história é o discurso do mito e ou religião. Vamos distinguir primeiro o que é mito ou religião. Religião é uma crença que algumas pessoas têm, que tem algum rito, que tenha alguma profissão de fé, alguma coisa que eles acreditam, que eles professam, que eles falam, que eles acreditam naquilo, e que as pessoas vivem a partir daquilo ali. É uma religião. Quando é que a religião vira mito? Quando as pessoas deixam de acreditar. A partir do momento que ninguém mais acredita, deixa de ser religião, se torna mito. Muitas religiões do passado, que não existem mais, porque não tem mais fiéis, se tornaram mitos. E alguma outra religião pode correr o risco. A religião atual. As religiões atuais correm o risco de que um dia elas não tenham mais fiéis. A partir do momento que elas não tiverem mais fiéis, elas se tornarão mitos. Ok? Bom, é uma comparação, é uma distinção bem simples, bem rasteira, bem peba, bem fuleirona essa distinção entre mito e religião, mas dá para você ter uma ideia mais ou menos do que é uma coisa e do que é outra. Bom, mas tanto o mito quanto a religião, elas explicam o mundo natural a partir de imagens sobrenaturais. Então, eu uso a minha razão para inventar, imaginar uma imagem. E essa imagem, quando a gente inventa, ela pode ser ou uma imagem parada ou em movimento. Porque tua mente é igual ao HD do computador. Lá tem uma pasta com fotos, imagens paradas, e uma pasta com vídeos, imagens em movimento. Então, tanto faz uma imagem parada ou em movimento, racionalmente a gente usa a razão para imaginar uma imagem dessa. Essa imagem, ela é sobrenatural, sobre no sentido de acima do mundo natural, e essa imagem explica como o mundo natural é,
por que que ele é assim, como ele funciona e por que que ele tem que funcionar assim, não pode funcionar de outro jeito qualquer. E ao fazer isso, o mito e a religião colocam cada coisa do mundo natural no seu lugar, inclusive coloca o homem. Ela tem a função de dizer qual é o lugar do homem no mundo. Esse discurso, ele é um discurso perigoso, muito perigoso. Porque imagine que eu sou um líder religioso e digo que Deus falou comigo, ou que existe um livro sagrado que só eu tenho a capacidade de interpretar. Algumas pessoas acreditam nesse Deus que eu professo, vivem a minha religião e acreditam que eu sou uma espécie de profeta, sacerdote, sei lá o que, desse porta-voz desse Deus aí. Então, quando eu falo uma coisa, não sou eu que estou falando. As pessoas acreditam que a própria divindade que está falando. Então, ninguém vai me questionar, porque me questionar é questionar a divindade. Um outro problema do discurso do mito e da religião é que ele pode ser fortemente instrumentalizado. Eu posso usar porque eu quiser. Imagina o seguinte, um país cristão e um país muçulmano. E o país cristão decide fazer guerra contra o país muçulmano por interesse no petróleo que o muçulmano tem. E o país muçulmano quer fazer guerra contra o país cristão com interesse, sei lá, nas minas de diamantes que esse país cristão tenha. E o país cristão vai justificar a guerra dizendo assim, olha, nosso Deus é o Deus da vida e o nosso Deus quer que a gente combata esses infiéis muçulmanos. Os muçulmanos, por sua vez, vão dizer, olha, o nosso Deus é Alá, o Deus da vida, Muhammad, Maomé é o nosso profeta, e ele quer que a gente combata esses infiéis que são os cristãos. E eles entram em guerra. De que lado da guerra Deus está? Simples, meus amigos. Do lado que vencer. Não porque Deus de fato está de um lado ou do outro, mas porque o lado vencedor vai dizer assim, tá vendo que nosso Deus combatia ao nosso lado? Vencemos os infiéis. Então é um discurso que pode ser instrumentalizado e se torna muito perigoso por isso. É um discurso que trata dos costumes e da moral. É um discurso que cria, como eu disse, imagens sobrenaturais para explicar o natural. Vou dar um exemplo para deixar isso mais claro. Na mitologia egípcia, a mitologia do antigo Egito, na época dos faraós, né? Não vão, por favor, cantar Eu Falei Faraó, pelo amor de Deus, né? Apesar que a música é linda, mas todo vídeo no WhatsApp que eu vi cantando essa música na quarentena eram umas vozes de taquara rachada que ninguém aguentava, né? Vamos deixar isso pra lá. Mas enfim, na mitologia egípcia existe um deus para o mundo dos mortos, é o deus Anubis. Sabe que os deuses egípcios, alguns deles, eles têm corpo de ser humano, cabeça de animal. O Anubis é um exemplo desse. Ele tem um corpo de humano e uma cabeça de chacal, um chacal negro. E o Anubis, ele é responsável em receber as pessoas que morrem, as almas daqueles que morreram, e destinar para onde eles vão. Você vai para ali, então você vai para o condomínio 4, você vai morar no porão, você vai morar ali, né, do lado daquele banheiro, cada um vai para um lugar, entendeu? Muito bem, o Anubis vai destinando as pessoas. Para isso, o Anubis tem que usar um critério para dizer quem vai para tal lugar. Então o Anubis tem uma balança que tem duas bandejas, certo? A balança. De um lado, ele coloca o coração do morto. Mas não é o coração músculo do miocárdio. O interior, a subjetividade, aquilo que tem de mais profundo do eu daquele que morreu. De um lado da balança. Do outro lado da balança, Anubis tem uma pena no sentido de escrever. Aquilo que escreve e fica, uma caneta. Não é lápis que você apaga, tá? Por que o professor não gosta que você faça atividade a lápis? Porque apaga, tá? Caneta. Essa pena é a pena da verdade, a pena com a qual Anubis escreve a verdade sobre o mundo. E ele pesa o coração de um lado, a pena da verdade do outro, para ver se aquele que morreu em sua vida falou a verdade e merece ir para um lugar bom, ou se ele não falou a verdade e vai para um lugar ruim. Percebam, Anubis é uma imagem divina, ou seja, uma imagem sobrenatural de um deus, de uma divindade, e essa divindade
Essa imagem sobrenatural dá sentido a algo no mundo natural, que é a prática da gente falar ou não a verdade. Se a verdade é ou não importante para as relações humanas, se nós devemos ou não ser verdadeiros com os nossos companheiros. Então, esse tipo de prática é o discurso do mito e ou religião. Eu crio uma imagem sobrenatural para poder dar sentido ao mundo natural e dizer qual é o lugar do homem no mundo. E aonde é que está a verdade do mito e da religião? A verdade está justamente na crença, na fé que as pessoas têm naqueles que dizem conhecer a vontade da divindade. Ok? Beleza. Vamos para o terceiro discurso. O terceiro discurso é o discurso da ciência. Esse discurso é um discurso que está na moda hoje, é o discurso que manda. Professora Acta, professora de ciências do nosso 9º ano, amo a senhora, professora. A senhora é uma professora maravilhosa, gosto da senhora. A senhora é muito legal. Por quê? Porque a senhora manda no mundo, a senhora manda em todo mundo, a senhora é da ciência, quem manda é a senhora. Por que isso é assim, gente? Porque a ciência diz ter, entre aspas, a verdade. Você está discutindo qualquer parada, tá? E alguém chega e diz, não, mas peraí, essa parada aí que vocês estão falando é o seguinte, a ciência disse que é desse jeito. Acabou, meu amigo. Ninguém quer discutir mais nada. A maioria de nós, não, então, deixa deixa pra lá. Já rolou, a ciência já disse o que é. A ciência é tão poderosa que a ciência diz quem você vai amar ou não. Pensa comigo. Jorge da Barroquinha estava tendo um caso com Maricota. Maricota engravidou. Chega para Jorge da Barroquinha e diz, Jorjão, meu amor, é eu e tu, cara. Agora é eu, tu e o neném. Como é que é? Tô grávida e o filho é teu, pai. Jorjão diz, meu rei, o negócio ficou feio. Né? Por quê? Não tenho certeza se o filho é meu. Eu não sei se eu vou amar esse menino. Então, para eu decidir se eu vou amar esse menino ou não, vamos fazer um exame DNA. O exame DNA para dizer se o menino é o filho ou não de Jorge da Barroquinha é quem vai permitir ou não Jorge amar o menino que está sendo carregado no ventre de Maricota. Percebam, meus amigos, a ciência diz se eu vou ou não amar uma pessoa. É algo extremamente poderoso. Veja que essa história do DNA é um negócio da zorra. Olha o que o ratinho faz, rapaz. É sapato voando, é caçola, cueca furada. É uma confusão medonha, né? Então imagina o que a ciência não é capaz de fazer. Ela é capaz de entrar no programa do ratinho. Furdunço retado. Bom, mas vamos para o nosso discurso, o discurso da ciência. O discurso da ciência, ele tem um método. A palavra método vem do grego metodos, que quer dizer caminho. Então ela tem um caminho a seguir. Qual é o caminho que a ciência segue? O caminho da experiência. O método experimental. Olha que nome chique, né? Método experimental. É o método da ciência. É você usar a experiência. Então você tem uma hipótese, você imagina uma coisa, você vai fazer a experiência para ver se aquilo é verdade ou não. Opa, então já surgiu uma coisa. Aonde está a verdade na ciência? No resultado da experiência, quando este resultado confirma aquilo que você imaginou antes, a hipótese que você teve antes. Tá? Beleza. A ciência, que hoje é dogmática, o que quer dizer dogmática? Uma verdade que ninguém pode duvidar, está na moda, todo mundo acredita. Ela quer duas coisas. Primeira coisa, a ciência ela quer explicar o mundo como é. Então, quando a ciência estuda o DNA, por exemplo, ela quer dizer como é a vida, como a vida se organiza, o que é a vida. Pelo menos do ponto de vista biológico, tá? Não a vida de maneira filosófica e geral. A outra coisa que a ciência quer é resolver problemas práticos do dia a dia. Então você tem o seguinte problema, você tem uma Coca-Cola, mas está quente. Mas você tem o congelador de sua geladeira. Você vai lá no refrigerador, coloca a sua cocazinha, sua coca vai gelar. Então, quem inventou o refrigerador? A ciência. Ela resolveu um problema prático de tua vida. Tu tá com outro problema.
tá com dor de cabeça. A ciência inventou um negócio chamado aspirina. Você vai lá e ingere uma aspirina, melhora. Ah, mas sabe, Sebastião? Sei. Mas Sebastião tem alergia à aspirina. Então a ciência vai criar um antialérgico para que quando o Sebastião tiver um problema com a aspirina, ele possa ingerir aquele antialérgico. Perceba que a ciência vai resolvendo os problemas práticos da vida, tá? Então, ciência, método experimental, a verdade está no resultado da experiência e ela quer duas coisas: explicar o mundo e quer resolver problemas práticos da vida, tá? Gente, qual é o grande problema? Qual é o grande problema da ciência? Qual é a falha que a ciência tem? A ciência, por ser dogmática, ela acredita que ela tem sempre a verdade. Mas ela muda. Pense, há tempos atrás dizia que comer ovo de galinha fazia bem para o ser humano. Depois faz mal porque tem colesterol. Depois faz bem de novo, sei lá por qual motivo. Enfim, vai mudando. Tem um filósofo inglês chamado Karl Popper que diz o seguinte: a ciência ela deve buscar a verdade, mas com a certeza de que nunca vai alcançá-la completamente. Isso é a ciência. Ela está sempre em busca da verdade, mas ela nunca vai alcançar a verdade por completo. Ok? Beleza? Então já vimos 3 grandes discursos. Senso comum. Vimos o discurso do mito e ou religião e o discurso da ciência. 4º discurso, penúltimo, vamos chegando no final, é o discurso da arte. Os 3 primeiros discursos, eles sempre vão buscar a verdade. O senso comum, a verdade está na tradição. No mito ou na religião, a verdade está na crença em uma divindade que se comunica com um determinado ser humano especial, iluminado, ou através de um livro sagrado, um texto sacro. E o 3º discurso, que é o da ciência, a verdade está no resultado que a experiência confirma a hipótese que você elaborou. Beleza. A arte, diferente desses 3 discursos, ela não busca a verdade. A arte busca exatamente o contrário. A arte busca a mentira. A arte busca o engano. Mas não o engano moral. O que é o engano moral? Eu tô afim de comer um churrascão e eu tô sem grana pro churrascão. Aí vem aquele meu aluno passando ali, cheio do dinheiro. Eu digo, eu vou enganar esse mané. Chego para ele, meu brother, é o seguinte: lá em casa eu até fiz feira, mas o dinheiro acabou. E o gás acabou também. E eu não tenho dinheiro para comprar o gás. Só tenho 35 conto. O botijão é 85. Eu tô precisando de 50. Na moral, quebra esses 50 aí para mim. Eu te pago semana que vem. Bote fé em mim que eu vou te pagar, meu brother. Mas eu não quero te pagar. Eu já tô te enganando para eu comer o churrascão. Tem botijão nenhum. Eu invento que o povo tá passando fome no mercado. Invento uma mentirada da zoa. Mas na verdade eu não quero te pagar. Eu vou te enganar. Eu vou te enrolar e não vou te pagar o dinheiro. Quando eu faço isso, esse engano, ele é moral. O engano da arte não é moral. O engano da arte é estético. É o engano da beleza. É o engano que quer tornar tudo mais belo, mais bonito. Deixa eu dar um exemplo. Você pega um quadro. E no quadro, na frente do quadro, há um rosto de uma menina linda na frente do quadro. Após o rosto, você vê que ela está na frente de uma casa. E atrás da casa tem uma montanha. E atrás da montanha tem um céu. Isso se chama perspectiva, a ideia de profundidade. Mas se você medir da ponta do teu nariz no rosto da menina e da ponta do teu nariz a última coisa que está lá, que é o céu, a distância é a mesma. Não tem diferença. E no entanto, quando você olha, aquilo te engana. Tem uma técnica para te enganar, mas não é no intuito de te enganar moralmente. Ele te engana para tornar o real mais bonito. Essa é a função da arte. A arte, ela procura a mentira bela. Veja que ela não se relaciona com a verdade, mas sim com a mentira bela, com o engano estético, para tornar a vida mais bela. Por quê? Porque beleza é uma necessidade humana. Disse no início dessa aula. E ao a gente ver a vida mais bela,
a vida se torna mais suave de ser vivida, mais suportável, você aguenta viver. Deixa eu dar um exemplo. Sei lá, já tratei desse assunto nessa aula. Para nós, a morte é um problema. Nós, seres humanos. Nós pensamos na morte, não na morte de outro, na sua própria morte, na sua finitude. Você é um ser mortal. Se você é um ser mortal, o que quer dizer isso? Você já nasceu com a marca da mortalidade. Você nasceu para morrer. As outras coisas que acontecem na sua vida são possibilidades incertas. Você pode ser engenheiro ou médico, ou você pode ser professor de matemática ou de filosofia, ou você pode casar, você são possibilidades mil. Mas a morte é a única possibilidade certa. Você não tem como escapar dela. Cedo ou tarde, daqui a um segundo ou daqui a 100 anos, ela vai acontecer contigo. Pensar sobre isso, sobre a finitude, que sua vida terá um fim, que você deixará de existir, é algo terrível. Algo necessário, mas terrível. Para aliviar essa reflexão, para que você suporte continuar vivendo e não fique paranoico de deprê dentro de casa, com a cabeça dentro do cuscuzeiro, sabe? Sei lá, com o pé dentro de uma bacia de gelo, chorando e gastando rolos e mais rolos de papel higiênico para secar a cara. Para que você não fique assim, uma peça teatral pode falar sobre a finitude, falar sobre a morte de uma maneira bela, que quando termina você bate palmas, você chora, se emociona. Mas que lindo, cara, que coisa maravilhosa. Então esse engano que é a peça teatral, porque na peça teatral eles não estão morrendo, por exemplo, de fato é só o fingimento, esse engano torna a vida mais bela, mais suave. Ok? Quinto e último discurso, é esse discurso que eu estou fazendo desde o início. É o discurso da filosofia, meus nobres. Esse é o grande discurso da humanidade. É o discurso da dúvida. O que foi que eu fiz até agora com vocês? Refleti bastante sobre os 5 grandes discursos da humanidade, tratei de 4. Em todos eles, mostrei pontos positivos e negativos e deixei em dúvida qual é o discurso verdadeiro, qual é o melhor. É o discurso da dúvida. A dúvida, não por duvidar, eu estou duvidando, né? Cuidado, não duvide que a Gaia pode estar acontecendo. Lembre-se. O chifre não existe. É uma coisa que estão botando na sua cabeça. Então, sabe? Mas fique na dúvida, não porque você... eu quero duvidar de tudo. Não é isso, cara. É você duvidar da seguinte forma. Eu duvido de respostas prontas, eu duvido do que foi pensado até aqui, para que eu continue a investigação e pense adiante. A dúvida é uma espécie de cama elástica que você pula para saltar mais alto, para você buscar investigar mais, para você pesquisar mais, para você raciocinar mais. É você não se contentar com o que já está pronto. Esse é o discurso da filosofia. É o discurso que põe dúvida em todos os outros discursos, como vocês viram que eu coloquei, e põe dúvida nela própria. Tanto é que um filósofo diz, olha, Aristóteles, por exemplo, Platão falou sobre o mundo das ideias, eu duvido que isso aí exista. E aí, pensa alguma coisa. Vem outro cara, duvida do Aristóteles, pensa outra coisa. E aí vai. É um diálogo que não tem fim, que é cada vez mais aprofundado. Então, filosofia é o discurso que põe dúvida em todos os outros discursos, inclusive põe dúvida nela própria. Nesse sentido, meus amigos, chegamos a uma nova definição de filosofia. Porque você tinha a definição de filosofia lá do ciclo 4, fase 1, 6º ano, né? O equivalente ao 6º ano na rede pública municipal de ensino em Ilhéus. Você aprendeu lá, professora Ana Marta, nobre professora Ana Marta. Professora Ana Marta, a senhora é minha mestra. Eu tenho muito a aprender com a senhora. Eu vou ter que ter umas aulas com a senhora para poder continuar dando aula de filosofia, porque realmente conseguir fazer o jovem de 11, 12, 13 anos refletir é uma arte maravilhosa e que a senhora domina espetacularmente. Parabéns, professor, parabéns. A professora Ana Marta lhe ensinou:
etimologicamente, botei para quebrar, etimologicamente, ou seja, na origem da palavra, o sentido original da palavra filosofia vem do grego, da fusão, da junção de duas palavras. Philos, que significa amizade. Lembrando que na Grécia a amizade é um tipo de amor. Existem 3 formas de falar amor na Grécia. Ágape, que é amor divino, amor dos deuses. Philos, que é o amor à amizade. A amizade é uma forma de amar. E eros, de onde vem a palavra erótico, ou seja, é o amor que envolve conjunção carnal, sexo, fundar dentro um do outro. Não importa se é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, não importa. Teve sexo, eros. Mas no nosso caso, nós não estamos aqui tratando nem do eros, nem do ágape. Estamos tratando philos, amizade. Então, philos, amizade. Sofia, sabedoria. Então o filósofo ele não é um sábio, o filósofo é aquele que é amigo da sabedoria, né? Pitágoras de Samos foi quem inventou esse negócio aí. Somos amigos da sabedoria. Então, filosofia seria uma amizade, um amor para com a sabedoria. Primeira definição. Aqui agora nós estamos oferecendo uma segunda definição diante de tudo isso que a gente estudou nessa videoaula. Que a filosofia é um discurso da humanidade que é existencial, ou seja, que busca dar um significado, interpretar a existência e dar um significado às coisas para que elas possam existir, para que elas passem a existir, que elas estão no mundo e passem a existir a partir do discurso. Mas esse discurso existencial que o ser humano fez na história chamado filosofia é o discurso existencial através da dúvida. Quando você duvida para investigar mais, para pensar melhor, pensar mais profundo. Ok? Essa seria uma conclusão que a gente pode chegar. Qual é a conclusão? Uma nova definição de filosofia. Filosofia é o discurso da humanidade, um discurso existencial e histórico que busca interpretar a existência, ou seja, dar um significado da existência a partir da dúvida. Aquela que propicia eu investigar e pensar de maneira mais profunda. Beleza, meus amigos? Com isso a gente conclui a aula de hoje. Vou deixar aí no site do IME um textozinho onde eu pego um evento, eu escolhi um acidente de carro, uma batida de carro, onde eu vou mostrar como esse mesmo evento do dia a dia ele pode ser interpretado de 5 maneiras diferentes. O senso comum diz uma coisa, o mito e a religião diz outra, a ciência é outra, a arte é outra, a filosofia é outra. O evento é o mesmo, mas ele é interpretado de 5 formas diferentes pelos 5 grandes discursos da humanidade. Vou deixar esse texto que acompanha essa aula e vou deixar também uma atividade para que vocês possam fazer e exercitar, ok? Forte abraço, muita saudade, espero vê-los em breve para que a gente continue filosofando. Tchau, tchau. Fim de feira! E fique em casa, beleza? Tchau, tchau.